Bora, gente. A nossa gostosa aula de saúde da mulher e da criança, né? A gente, inclusive, já está terminando, né? A parte obstétrica, né? A gente já vai começar a entrar na próxima aula, a gente já vai começar a entrar na parte pediátrica, né? É saúde da mulher e da criança. Então, tem a parte obstétrica e a parte pediátrica. Nosso assunto de hoje vai ser relacionado ao puerpério, ou seja, fase pós-parto. A mulher que acabou de parir, delivrou, acabou, já entra no puerpério. O que é, na verdade, o puerpério? Se inicia logo após a dequitação e termina quando a fisiologia materna volta ao estado pré-gravídico. Repare quantas transformações a mulher teve para gestar. Agora, no puerpério, tudo aquilo que era antes dela engravidar vai ter que voltar ao normal, e nós mulheres sabemos perfeitamente que nem tudo chega direitinho como era antes. Nós sabemos disso, né? Mas pelo menos a grande maioria volta até os órgãos internos, não é isso? Principalmente eles, retornam à sua estrutura anatômica e fisiológica pré-gravídica. Este intervalo, né, ou seja, esse retorno das formas da mulher, esse intervalo pode perdurar por 6 semanas ou ter uma duração variável, principalmente nas mulheres que estiverem amamentando. Ou seja, cada mulher vai ter o retorno do seu corpo conforme o seu metabolismo. Quem, inclusive, tem um pouquinho mais de dinheiro, vai para a academia, vai ter um retorno de uma Xuxa da vida que pariu e ninguém diz que ela já pariu um dia, né? Bora. Bem, quais são as características da puérpera? Vamos devagarzinho para a gente não se perder. Ela tem característica? Tem. Imagine uma mulher que passou por todo o parto, é lindo, mas é uma forma agressiva ao mecanismo fisiológico e psicológico da mulher. A mulher, quando termina de parir, ela está morta. Morrendo de fome só não. Às vezes ela chora, ela está nervosa, ela quer ver o filho, e se não vê o filho, é pior porque ela acha que o filho está morto, alguém vai sumir com o filho. Ela está cansada. As pernas, não, se botar ela de pé, ela cai. Ela perdeu muito sangue. Então, uma das características é o estresse fisiológico, ou seja, do corpo e da mente. Existe um estresse, né? Às vezes ela dá para chorar e é normal. Quando ela vê o filho, chora para dedéu, porque ela é uma mistura. É uma mistura do prazer do filho ter nascido com a dor. Imagina o que é isso. Só quem pariu sabe. Fadiga e perda de sangue. Essa perda de sangue é chamada de loquiação. Lóquios. Agora eu só quero que você veja o nome. Lá na frente eu vou explicar o que é. Loquiação. Então, a perda desse sangue, que daqui a pouco a gente entra em detalhes. Ansiedade em vista das responsabilidades. Gente, quando você bota um filho no mundo, meu Deus, a gente chega até a universidade dentro da sala de parto. Como é que eu vou amamentar? Como é que eu vou dar banho? Como é que vai ser para dormir? Como é que vai ser para trabalhar? Como é que vai ser se ele cair doente? Sabe aquela coisa do diferente? Coisa que na multípara às vezes não acontece, que quem já pariu, quem já teve o primeiro filho, o segundo é mais fácil, mas o primeiro é aterrorizante. A gente tem um medo. Eu me lembro que quando eu saltava do ônibus, ainda prenha, eu segurava no ônibus com tanta força, com medo de escorregar e cair. A puérpera não é diferente, não. Ela está cheia de ponto. Mesmo que seja uma mulher que não levou ponto na hora de parir, ainda assim ela está com tudo desestruturado, está muito sangue, está dolorido. E ela tem medo de cair e romper um monte de coisa lá dentro. Pode surgir um quadro de profunda tristeza. É o que se chama de depressão pós-parto. Vocês vão ver isso em psiquiatria. Ou seja, depressão puerperal. Gente, existe. Como pronto, tá satisfeita, pariu. Olha, quando eu pari, eu gosto de contar as minhas experiências, que fica mais fácil de eu saber explicar. Teve um determinado momento que eu tava me sentindo tristonha, sabe?
A criança estava ali, eu amava, mas tinha alguma coisa. Aí eu sempre gosto de reagir com as coisas, né? E aí eu comecei a pegar essa criança e assim, eu tinha meu filho naquele momento como algo que era só meu. E aí teve um determinado momento, olha que eu tinha uma senhorinha que estava tomando conta, me ajudando a tomar conta, que eu amava de paixão, né? Não sei por onde ela anda, mas em um determinado momento eu percebi que eu não deixava ela tocar no meu filho. Ela entrava, ela dava sugestão, ela me ajudava, mas eu não deixava ela pegar e você sentir. Aí eu comecei a perceber a vontade que ela tinha, mas não me pedia. E isso eu fiz com todo mundo que chegava no quarto para visitar. Ou seja, era como assim, enquanto ele estava na minha barriga, no meu útero, era meu só. Então eu tinha uma segurança maior, mas agora eu tinha que dividir com outras pessoas e eu não queria aquilo. E isso já estava caminhando para uma depressão pós-parto. Eu tive a experiência na maternidade de Cila Balbino, em que a criatura terminou de parir, né? Não assistiu o parto, mas quando eu cheguei para cuidar dela, ela estava deitada e o filho do lado. Pronto. E ela com a cara assim virada. Aí ela chegou para mim e falou assim, tire ele daqui. Eu disse, tirar seu filho daqui por quê? Tire ele daqui. E aí é o seguinte, depressão é uma patologia psiquiátrica, você não pode bater de frente logo não. Estudante, fui falar com a minha supervisora, a minha supervisora foi até ela e ela repetiu a mesma coisa. Aí a menina, a supervisora falou, vamos tirar daqui. Aí tiramos, botamos lá no berçário e tal. Aí, sabe aquela coisa de incomodar, já tinha parido, estava recém-parida quando eu fui fazer a obstetrícia. Aí eu fui para lá, para junto dela. Ela fez, eu não quero mais essa criança aqui. Eu disse, olha, eu sempre fui louca, viu, gente? Eu disse, tudo bem, é para dar ela? Tá bom, vou providenciar isso para você. E aí eu estava correndo o risco dela cismar e dizer, quando ela quisesse de volta como ela quis, dizer que eu peguei o filho, não era aquele, não era dela. Mas foi uma maluquice, coisa de estudante. E aí, com o tempo, ela começou a ver as outras mães na enfermaria com seus filhos, amamentando, e ela olhava e a gente sentia, mas a gente olhava para ela, sentia que ela estava, sabe, pedindo arrego, mas a gente fez de conta que não era com a gente. Aí, resumindo a história, num dado momento, ela chegou para mim e fez assim, cadê a criança? Eu disse, você já quer ela? Eu não disse a você que eu ia providenciar uma pessoa para dar, mas agora eu quero. Assim mesmo. Ou seja, ela voltou, a criança foi dada a ela relutou um pouquinho em dar o peito, mas com o tempo, com as horas se passando, ela vendo, a criança começou a chorar e ela deu o peito dela. Sabe o que é isso? É uma crise. A depressão pós-parto acontece e não tem causa específica. Tortos, daqui a pouco vocês vão saber o que é uma característica da puérpera. Ó, você já viu que ela tem loquiação, são nomes diferentes. Ela já tem tortos, ela tem diástase, você também vai saber já o que é. E a presença do globo de segurança de Pinar. Já vocês vão saber também o que é. Entendeu? Tá escrito, inclusive, errado aqui. Pinar é um R. É que eu confundi com o estetoscópio de Pinar. Né? Mas na hora eu corrijo para vocês. O que é, na verdade, o globo de segurança de Pinar? É assim que se escreve. Aí está escrito certo. É a involução uterina. O que é isso? O útero deixa de ser gravídico, ele vai reduzindo de tamanho. Olha a gravurazinha aqui, ó. Ele começa a diminuir de tamanho, ó. Diminuir de tamanho. Ele fica aparecendo, gente. Olha essa gravura aqui ao lado. Quando você toca, você sente, imagine que isso aqui é o útero, que evoluiu de tamanho e fica assim, parecendo um pêndulo. Você toca, tá duro mesmo que pau. Por isso que diz assim, ó. É involução uterina. Imagine o útero aqui, ó. Gravídico. Ele vai fazendo isso, ó. Vai evoluindo de tamanho. Ou seja, involução uterina, tornando o útero com uma consistência lenhosa, dura, parece pau, com o objetivo de aprisionar vasos e assim evitar hemorragias. Olha que coisa linda. Ele não ficou lá todo aberto, não foi sangue para todo mundo. Ele agora vai ter que fazer hemostasia. Ele vai ter que, ó,
os vasos têm que se fechar. Quem faz isso, o útero, quando vai se fechando, é como se fosse uma bola, vai murchando e vai aprisionando, fechando os vasos. É a natureza. Isso é chamado de globo de segurança de Pinar e que você pesquisa, né? Não faça isso logo de imediato. Porque o médico, lá na sala de parto, aqui, ó, as mãozinhas dele aqui, ele faz exatamente isso para espremer o fundo de útero, para estimular o surgimento logo do globo de segurança de Pinar, certo? Então, tem que ter esse globo de segurança de Pinar. Se não tiver, vai ficar o tempo todo sangrando. Então, esse globo tem que se formar. E a gente tem como saber, ó aqui, ó, olha ele aqui nessa gravurinha, ele vai murchando, vai diminuindo, ó, diminuindo até, ó, parece um pêndulo, ó, o útero aqui em cima pequenininho, numa haste, como se fosse numa haste, seria no istmo, né, do útero. Você consegue ver, antigamente nossa mãe dizia que era a dona do corpo, e nada mais é do que o útero. Loquiação, que eu mandei que vocês aguentassem. Olóquios, né? São as secreções vaginais de origem uterina da puérpera. Menstruação e loquiação é a mesma coisa? Claro que não. Só quem tem loquiação é a puérpera. E aqui uma sequência de sangramento no absorvente para que você veja, ó, inicialmente sanguinolento, depois serossanguinolento, até seroso. É como a menstruação. No início ela vem forte, muito sangue, vai diminuindo até ficar aquela borra esbranquiçada ou amarelada. Ó, aqui está explicando a diminuição do sangue. E o absorvente é um absorvente deste tamanho, vai desde o umbigo até cá as costas, é bem grandão mesmo. É normal, viu? Tortos são as cólicas da puérpera. As suas cólicas menstruais não são tortos. Tortos são as cólicas da puérpera. Olha que coisa linda. Aí eu tô colocando aqui com a bolsinha em cima, como se ela estivesse sentindo uma cólica. Eu não achei alguém gritando. Diástase. O afastamento dos músculos retos do abdômen, não é? Útero crescendo, o abdômen vai junto, né? Aquela barrigona. E aí, o que acontece? Olha aqui o abdômen, nosso abdômen normal. Quando a gravidez acontece e após a gravidez, o que acontece? Existe um certo rompimento, né? Dessa musculatura. Como é que eu sei, que rompeu? Olha, abdômen íntegro. Vai acontecer de mulheres que acabaram de parir, você vai pesquisar e vai estar íntegro. Como é que eu sei? Vamos fazer de conta que aqui, vou botar assim. Não, assim fica melhor para vocês verem. Vamos fazer de conta que isso aqui é o abdômen. Você pega a sua mão, coloca assim, ó, fazendo um desenho perpendicular. Sua mão fica perpendicular ao abdômen. E aí faz isso, ó. Você empurra um pouquinho e aí faz movimentos assim, ó, de um lado para outro. Você vai permitir. Faça de conta que aqui o cursor é minha mão. Horizontal, perpendicular ao abdômen. Você vai pegar sua mão e vai fazer isso, ó. Movimentos lateralizados. Você vai perceber que sua mão vai bater aqui e vai bater aqui. É como se tivesse um reguinho aqui no meio e você bate de um lado, bate de outro. É isso que é diástase. Então, ó, puérpera apresenta. Quando você for falar do abdômen, apresentando diástase. Se não apresentar diástase, o abdômen está com a musculatura íntegra. Você vai pesquisar. Você vai dizer ao médico, vai colocar lá anotado o que é. Você vai pedir isso ao supervisor. No primeiro dia de estágio, o pró, me mostra aí, vê se a senhora observou uma diástase, me chame aí para ver. E ela aí vai fazer com que você faça o exame para descobrir como é que se faz, tá bom? Aqui, essa não seria uma puérpera, assim, claro. A mulher que acaba de parir, ela tá bem, ela tá completa, não é? Mas, geralmente, esse olhar é um olhar mais cansado, tá suado, ela tá faminta, aqui os lábios estão, assim, cianóticos, ou seja, tá com um olhar mais cansado. Mas eu não consegui achar nenhuma mulher descabelada com um olhar de cansaço, só achei essa que eu também achei bonito. Até porque, para não passar uma imagem de sujeira, porque quando você entrar na unidade de puerpério, as mulheres saem da sala de parto e vão direto para o puerpério e vão deitar. Pronto. Ali ela não levanta para mais nada, meu mundo caiu.
E eu tinha uma professorinha baixinha, que ela quando entrava, Maria do Carmo o nome dela, que ela entrava fazendo assim, bora mãe, bora levantando para tirar a nhaca do parto. E com isso ela estimulava as mães a levantarem, a serem conduzidas ao banheiro, e tem que ficar de olho para ver se não acontece nada demais com ela, certo? Qual é a classificação do puerpério? Você tem o puerpério imediato, que são as primeiras 2 horas pós-parto, o mediato, que é da 2ª hora até o 10º dia pós-parto, tardio, do 11º até o 14º dia pós-parto, e o remoto, do 42º dia em diante. Ou seja, isso varia muito de mulher para mulher, Marisa, né? Ou seja, cada uma pode ter, aqui é só uma estatística, né, numérica, para lhe dar uma ideia de que o puerpério pode acontecer, tem logo de imediato, mas que a mulher ela pode ir até mais de 1 mês ainda está no puerpério, com todas as características, sem poder andar, principalmente se for cesárea. Um parto cirúrgico, o puerpério demora mais do que o puerpério de um parto normal. Bem, o puerpério a gente está lidando com muito sangue, saiu muito sangue. A genitália, quando você abre, você tem que olhar para fazer a admissão no puerpério, certo? Vai ter que olhar a loqueação dela, e aí tem muita secreção, e a infecção, o risco de infecção é muito grande. Se você souber, eu não coloquei isso aqui, porque é algo assim mais médico, mas existem puérperas que é de uma dor insuportável, tortos intensos, e aí se contorce, não para. A primeira coisa que você vai fazer não é chamar o médico, não. É olhar se ela fez o globo de segurança de Pinar. Se ela não fez, é o que a gente chama de expressão simples. Você vai empurrando. Deixa eu ver se está dando para ver. É porque eu sou péssima. Peraí. Deixa eu me situar aqui com vocês. Assim, empurrando e apertando. Empurrando e apertando. Empurrando e apertando. E aí, bota uma paradeira debaixo da paciente e vai começar a sair um monte de resto de parto, coágulo. A Loki estava tudo lá dentro, não saiu sangramento nenhum, ficou tudo retido. O médico, inadvertidamente, nem fez o globo de segurança se formar, né? Não fez revisão de cavidade uterina, e se esse sangue, esse resto de parto ficasse lá dentro, ia ser um horror, porque ia dar infecção e ela podia ir a óbito. Certo? Então, quais são os fatores de risco para uma infecção? Trabalho de parto prolongado com a bolsa amniótica rompida precocemente. Quanto mais tempo a bolsa fica rompida sem acontecer o parto, você corre risco de infecção. Por quê? Porque ali o feto tá solto, saiu da bolsa, acabou, e agora? Está ele lá mergulhado em nada, está no seco. Vários toques vaginais, vocês lembram disso que eu disse? De um toque para outro tem que ter, no mínimo, um espaço de 2 horas, certo? Condições socioeconômicas desfavoráveis. Isso está correlacionado àquela mãe que não fez o pré-natal e, portanto, vai defecar na hora do parto, vai botar a mão em todo canto, vai andar, é o inferno. Vai se coçar onde não deve. Anemia, né? Ou seja, a diminuição dos glóbulos vermelhos é um risco de infecção. Falta de assistência pré-natal, acabei de falar. História de doenças sexualmente transmissíveis não tratadas. Tudo isso são fatores de risco que pode ocorrer infecções do puerpério dessa mulher. Por isso a importância dos exames, que tem que ir com ela. Saiu de lá da admissão, foi para o pré-parto, saiu do pré-parto, foi para o puerpério. Foi para a sala de parto e depois para o puerpério. Pulei a sala de parto. Atenção, o parto cesáreo tem maior incidência de infecção do que o parto vaginal, pois durante seu procedimento os tecidos uterinos, vasos sanguíneos, linfáticos e peritônio estão expostos às bactérias existentes na cavidade abdominal e ambiente externo. Ou seja, é uma abertura que faz no abdômen. Não é mais exposição? Claro que é. Todo procedimento cirúrgico expõe muito mais o indivíduo à questão de infecções e não é diferente do parto cesáreo.
Sinais e sintomas de infecção. O primeiro deles é a febre. Ó, febre em torno de 38 graus ou mais, certo? Então, é a hipertermia. Acompanhando a febre, pode surgir dor, não involução uterina, ou seja, não aconteceu o globo de segurança de Pinar, e alteração das características dos lóquios. Fica fétido, fica purulento e diarreia. A loqueação, você não consegue entrar no quarto do mau cheiro. Então, associada à febre, a febre já é um sinal, certo? Acompanhado com essa secreção que não é caráter, a loqueação ela não tem odor, é o sangue que está saindo pisado, viu? São os coágulos de sangue, então não tem odor fétido. Aí a gente começa a falar desse puerpério, dessa unidade, né? Que nem sempre é enfermaria, ou seja, numa mesma enfermaria você tem 10, 12 pacientes lá dentro. Às vezes você tem lá, que hoje está até mais normal, mas você hoje chama de alojamento em conjunto. O que é um alojamento em conjunto? É um local onde vai estar a mãe e a criança, o recém-nascido. Ele está junto dela, por isso é em conjunto, mãe e filhos na mesma unidade. E esse é um sistema que vai possibilitar, vai facilitar o trabalho do profissional, vai fazer uma aproximação entre a mãe e a criança. Até as orientações que você dá para ela com a criança do lado é melhor. Às vezes é uma enfermaria que tem mais de uma paciente, pronto, beleza. A orientação que você der a uma, todas as outras vão ouvir. E a mãe, ela se sente, os laços entre o filho vão se intensificando já ali, né? Ela vai começando a aprender aquilo com relação ao filho dela. Então, aqui ele está dizendo, ele só está voltando que é um espaço oportuno para o auxiliar de enfermagem ou técnico desenvolver suas ações educativas. Foi o que eu acabei de falar, certo? Quais são os objetivos reais do alojamento em conjunto, alojamento conjunto? Aumentar os índices de aleitamento materno, ou seja, você vai propiciar as orientações para motivar o aleitamento materno. Estabelecer vínculo afetivo entre a mãe e filho, é algo novo. Por mais que ela ame já aquele filho, é algo assim que está novo. Então, ela tem mais medo, às vezes, da criança, confundido com o amor do que outra coisa. Permitir aprendizado materno sobre como cuidar do RN. O primeiro banho, vocês vão dar para ela ver. Olha que coisa boa, né? Vou tentar ver se eu trago E outra coisa, gente. Alguém perguntou se no Zap, não sei se foi a Cristiano, se tinha prática de obstetrícia e não tem, né? Quando dá tempo, porque é uma disciplina muito extensa, simula um banho, o professor mesmo fazendo um banho dentro da sala de aula. E aqui eu vou tentar ver se eu trago um filmezinho de banho para vocês. Reduzir o índice de infecção hospitalar cruzada, ou seja, de estar pegando um de outro, certo? Estimular a participação do pai no cuidado com o RN, né? Isso pode acontecer, as orientações dadas tanto à mãe para o pai, ou durante a visita, ou se for um apartamento, que ele esteja lá junto com a mulher. Possibilitar o acompanhamento da amamentação, sem rigidez de horário, visando esclarecer as dúvidas da mãe, incentivando nos momentos de insegurança. Vai acontecer, principalmente na hora da dor. Ela não vai querer dar o aleitamento materno. E você vai explicar que isso é normal e vai ensinar ela a cuidar das suas mamas, a gente viu lá, né, quando a gente viu o aleitamento materno, para que ela supere essa dor e volte a amamentar de forma agradável. Orientar e incentivar a mãe ou os pais na observação de seu filho, visando esclarecer dúvidas, né? Quando chora, porque chora, como trocar a fralda, como amamentar, como botar no peito, né? Como carregar, a mãe tem medo de escorregar, tudo isso acontece. São os medos dos marinheiros de primeira viagem. Orientar e incentivar a mãe a observar seu filho, isso a gente já falou agora. Reduzir a ansiedade da mãe frente à experiência vivenciada, já acabei de falar. Favorecer troca de experiência entre as mães que estão ali, cada uma, às vezes é uma que já pariu 15, vai passar a experiência dela. Melhorar a utilização das unidades, cuidados especiais para o RN,
né? Ou seja, você como profissional vai favorecer, é um berço aquecido que precisa, é o banho de luz que ele precisa, você vai colocar lá dentro, ou seja, você vai melhorar de acordo às necessidades, tanto da mãe quanto da criança. Aumentar o número de crianças acompanhadas por serviço de saúde. É importante que ela saiba que a questão da vacinação, que as visitas ao pediatra é importante. Ou seja, tudo isso fazendo em um lugar só. Olha que coisa boa. Sabe por que hoje se fala muito em alojamento em conjunto? Porque antigamente a criança ficava longe da mãe, ficava num berçário. A mãe ou ia lá visitar, ou a criança que vinha em determinados períodos. Há algum tempo, já tem um tempinho já, que o alojamento conjunto foi dado como a melhor forma, né, de acompanhar tanto um e outro. Porque agora, não sei se deu para perceber, mas você não tem mais um paciente, você tem dois. Agora você tem a mãe e o filho. Aí nós temos no puerpério o curativo da puérpera. Na verdade, gente, isso a gente chama de curativo, mas na verdade é uma higienização. Esse curativo se faz, olha aqui eu estou passando o mousezinho, o cursor em cima, na rafia, na episiorrafia, que nesse caso aqui é médio lateral direita, né? A gente sabe que aqui é médio lateral direita, se fosse em direção ao ânus era mediana e se fosse para o lado esquerdo era médio lateral esquerdo. Na verdade, o que você vai fazer é uma higienização local, não é um curativo propriamente dito. Mas lá você vai ouvir muito a questão que é curativo. O que é que você usa? O que é que você vai fazer na bandeja? E isso, gente, só lá, né? Diante de uma puérpera, que você vai aprender a fazer esse curativo. Aqui a gente vai dar uma pincelada. Você vai colocar um pacote de curativo ou um pacote de higienização, tanto faz. Viu? O de higiene você só vai ter a pinça higiênica, as bolas de algodão ou de gaze. Você vai pegar o soro fisiológico a 0,9%, um absorvente, pacote extra de algodão ou de gaze. Aqui é porque a gravura ficou bem em cima da palavra gaze. Quando eu estiver passando os slides, eu tento tirar de tomar, que eu lembro de tudo isso. PVPI não alcoólico, ou seja, funciona como se fosse um iodo, né? Iodo não alcoólico, né? Não pode botar a pessoa botar álcool aqui, uma medicação com álcool, nem pensar. Luvas de procedimento. Então, o que você vai fazer? Você vai lavar aqui no sentido único, daqui para cá, passando eu gosto de passar mais a gaze, porque se você passa o algodão por aqui, vai soltar uns fiapinhos, e aquele fiapinho do algodão é danado para dar infecção depois. Então, você vai de cima para baixo uma vez, vira o lado, a pinça, de cima para baixo uma outra vez, certo? Isso você vai fazer quantas vezes você julgue necessário. Às vezes até aqui está com muita secreção sanguinolenta, aí você joga um pouquinho não, joga soro, aperta o soro em cima, deixa cair, escorrer, depois você vai e passa a sua gaze de um lado e do outro. Nunca faça isso, ó, de cima para baixo, de baixo para cima, vai fazendo isso, parecendo um pincel. Não, é em um sentido único, de cima para baixo, virou outro lado, de cima para baixo. Pronto. Quem não quiser, passa uma vez só, de cima para baixo, jogou fora, pega outro e vai passar de novo, e vai passar quantas vezes você julgue necessário. Terminou, o segredo desse curativo, o bom curativo é a secagem. Tenha cuidado que você está numa área que está doendo. Então, às vezes, quando ela vai dar uns pulozinhos, você vai tocando e enxugando. Aí, para enxugar, eu acho interessante que você também faça com a gaze, certo? Vai enxugando aos pouquinhos e vai enxugar no mínimo umas 3 vezes, porque aqui é uma área que pode ficar úmida no local sem você perceber. E depois que você enxugou, você vai pegar o PVPI e vai colocar o álcool, o PVPI no alcoólico, coloca lá na pinça e aí coloca a pinça aqui no lugar. Chega aqui, ó, toca, bota em cima só, vira o outro lado, bota mais embaixo, ou se você quiser, pega o almotolia e joga em cima, né? Joga aqui em cima, joga daqui para escorrer. Pronto. E aí você só vai secar o excesso, certo? Tudo isso é feito com a luva de procedimento, por isso que está aqui fazendo parte da bandeja. Não se coloca nada, esparadrapo, nada, ela vai ficar assim. Terminou o seu curativo, oferece a ela o absorvente, ela vai colocar, ou você ajuda a colocar, tira
a paradeira de baixo, ela oferece a calcinha e ajuda ela a vestir se ela precisar, e encerrou o nosso curativo. Por isso que a gente diz que curativo é como se fosse uma higienização. Geralmente se faz uma vez por dia nessa puérpera, ou se tiver com um processo de infecção, você vai fazer geralmente 2 vezes ao dia, ou quantas vezes você julgue necessário, certo? Aqui é só a cinta pós-parto, que é uma das orientações, vai falar para ela, olha mãe, quando sair daqui, usa uma cinta, né? Aí se ela não tiver, veja se consegue na própria maternidade aquelas faixas, porque ela já sai de lá toda enfaixada, ou já sai enfaixada e ensina ela a fazer, né? Para que ela compre a faixa, a atadura, né? Para ela passar ao redor dela, certo? Esse foi o nosso último slide dessa aula, certo? Vou passar uma atividade daqui a pouquinho para vocês, certo? E lá no aplicativo, tá bom? Espero que tenham gostado da aula de hoje também, viu? Vou passar uma atividade para vocês. Beijos, 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 beijos.